Nos anos 1950, perto do deserto da Califórnia, existe uma cidade da empresa chamada Victory, onde famílias felizes vivem vidas perfeitas. Todas as manhãs, os maridos vão trabalhar na sede da Victory, localizada fora da cidade, enquanto as donas de casa ficam em suas residências, cuidando do lar e praticando balé como toda boa esposa. A professora Shelley orienta. As esposas não têm permissão para fazer perguntas sobre o trabalho dos maridos e visitar a sede é proibido para elas. Um dos muitos casais felizes é Alice e Jack, que têm uma vida íntima muito ativa e adoram dar festas para seus vizinhos, especialmente a melhor amiga de Alice, chamada Bunny, e o marido dela. O casal também tem uma música favorita que Alice gosta de cantarolar enquanto faz suas tarefas. Às vezes, toda a cidade treme por alguns segundos e Alice tenta perguntar a Jack se tem algo a ver com os projetos da Victory, mas ele se recusa a responder, assim como todos os maridos fazem. E Alice está bem em deixar o assunto de lado rapidamente. Uma tarde após a aula de balé, Bunny e Alice observam um grupo de homens em macacões vermelhos ajudando o novo vizinho a se mudar. Enquanto fofocam sobre o fato de uma amiga delas, Margaret, não ter ido à aula, o que não é surpreendente, pois Margaret se tornou um assunto na cidade após um incidente que é pouco comentado. Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Mais tarde, Alice está em seu jardim quando de repente percebe Margaret parada em seu quintal com um avião de brinquedo nas mãos e os olhos fechados, aparentemente tendo uma visão estranha de um par de olhos abertos na escuridão. Embora curiosa, Alice ignora o fato. Enquanto prepara o jantar, ela descobre que todos os ovos em sua caixa estão estranhamente vazios, mas ela deixa de prestar atenção nisso quando uma carne que está no fogão começa a queimar. Alguns dias depois, Alice está participando de uma festa na casa de Shelley e cantarolando sua música quando Bunny pede a ela para parar porque está cansada de ouvir a mesma música. Alice, de repente, percebe que não sabe qual é a música que sempre insiste tocar em sua cabeça. Mas o estranho é que todas as vezes que ela canta aquela música, imagens estranhas aparecem diante dos olhos dela. A festa é interrompida por um instante quando Shelley e seu marido Frank resolvem fazer um discurso de boas-vindas para os novos vizinhos da cidade. Frank é o chefe executivo da empresa Victory. Durante o discurso, Margaret interrompe eles e questiona por que eles estão ali quando não deveriam estar. O marido leva ela embora do nada e o clima fica meio suspeito no ar. Frank muda o assunto rapidamente e minimiza as falas de Margaret, dizendo que todos que estão ali são responsáveis por mudar o mundo ao construir uma pequena cidade baseada na segurança e na ordem. Nós escolhemos defender o nosso território, de cavar mais fundo essa joia de ilimitado valor. Alice fica visivelmente preocupada com Margaret e sai à procura dela. Mas quando encontra sua amiga, essa está em casa sendo sedada por seu marido. Margaret tenta dizer a Alice que não está bem, que teve pesadelos e que estão escondendo ela ali, mas seu marido fecha a porta para tentar manter sua esposa longe dos outros. Alice retorna à festa e encontra Jack no quarto de Frank, mas quando ele vê a esposa, começa a seduzir ela e tirar as peças de roupa na frente de Frank. Frank, por sua vez, observa a intimidade dos dois com um olhar esquisito, mas logo se retira sem dizer nada. Alice, que percebe essas olhadas de Frank, nunca conta a Jack sobre isso. No dia seguinte, Alice e suas amigas estão fazendo compras quando o assunto de Margaret surge novamente. Elas comentam sobre como ela está se portando de maneira estranha desde o acidente. Bunny interrompe, dizendo que não foi um acidente. Segundo ela, Margaret quebrou a única regra que tinham. Levou seu filho para o deserto profundo porque viu alguma coisa, mas foi provavelmente uma alucinação. Ela foi encontrada sozinha com o avião de brinquedo de seu filho nas mãos e nunca encontraram a criança. Margaret jura que teve seu filho tirado dela à força como punição. A conversa é interrompida de repente quando o chão treme novamente, mas as mulheres não reagem porque estão acostumadas com isso. Uma delas se pergunta se os rumores de que os homens estão desenvolvendo armas são verdadeiros, mas Bunny, com uma expressão meio irritada, interrompe a pergunta e lembra que a única missão das esposas
é apoiar seus maridos e não fazer perguntas. A noite cai e Alice começa a ter sonhos estranhos também. Esses sonhos deixam ela pensativa no dia seguinte. Então, ela decide que precisa de respirar ar fresco e pega um bonde até o shopping. Mas, ao invés de descer lá, ela permanece até o trem chegar ao terminal. Mesmo assim, ela fica para poder apreciar a vista do deserto, o que o motorista acha muito estranho. De repente, um avião parecido com o avião de brinquedo de Margaret aparece no céu caindo e se estilhaça no meio do deserto. Nunca houve um avião voando sobre essa área antes e Alice quer conferir, especialmente porque eles podem precisar de ajuda, mas o maquinista não quer levar ela até lá porque isso vai contra as regras da cidade. Alice quebra as regras de qualquer maneira e caminha pelo deserto até encontrar uma colina com uma estrada em espiral ao seu redor. Ela faz um esforço extra para subir até encontrar uma cúpula misteriosa e começa a pedir ajuda, mas ninguém responde. Alice está assustada, mas ainda quer respostas, então ela se aproxima lentamente da cúpula até finalmente se atrever a colocar as mãos nas paredes de vidro. Nesse momento, o corpo dela começa a tremer freneticamente e ela tem sua cabeça jogada para trás. Ao mesmo tempo, uma série de imagens estranhas e perturbadoras aparecem em seus olhos e a voz de Frank continua a falar sobre deixar o caos para trás. Quando Alice finalmente consegue recuperar seus sentidos, ela já está deitada em sua cama, no conforto de sua casa. Confusa e assustada, ela vai para a cozinha, onde descobre que Jack está tentando cozinhar porque não queria acordar ela. Acontece que ela não consegue se lembrar como chegou em casa. Ela menciona o acidente do avião apenas para ouvir Jack dizer que não houve acidente, caso contrário, todos na cidade estariam comentando sobre isso. Alice fica chateada e Jack tenta distrair ela tentando mudar de assunto. Aí, você me ama? Bastante. No dia seguinte, Alice está limpando as janelas como de costume, quando de repente a parede atrás dela começa a se mover e ela fica espremida contra o vidro. Alice está aterrorizada enquanto tenta empurrar de volta, mas, com um piscar de olhos, a parede volta ao seu lugar. Aparentemente era apenas uma alucinação. Nesse momento, o telefone toca e Alice atende. Era Margaret perguntando se ela viu a mesma coisa. Segundo ela, todos estão mentindo e as esposas ficam caladas. Embora Alice tenha visto, ela chama Margaret de louca e pede para ela de agir assim. A conversa não sai da mente de Alice e durante sua próxima aula de balé, ela fica chocada ao ver seu reflexo no espelho. Não era ela, mas sim Margaret. No início, Margaret copia cada movimento de Alice, mas de repente, o reflexo de Margaret coloca as mãos no vidro e começa a bater com a cabeça. Alice grita de pânico, enquanto as outras esposas na sala ficam sem entender o que está acontecendo. Preocupada com o significado disso, Alice corre de volta para casa e encontra Margaret em pé no telhado de sua casa. Alice grita com ela em lágrimas, tentando fazer sua amiga mudar de ideia, mas Margaret estava decidida e se joga para a queda fatal. Alice entra em pânico novamente e tenta correr até Margaret, mas 2 passos à frente, os homens de vermelho aparecem e começam a arrastar Alice. À noite, Alice tenta contar a Jack o que aconteceu, mas Jack não acredita nela porque o marido de Margaret está com ela no hospital e disse a todos que ela está bem, que foi apenas um acidente enquanto ela estava limpando as janelas. Alice é tida como louca, embora saiba que não esteja. Ela exige saber a verdade, perguntando a Jack sobre seu trabalho e o que a empresa está escondendo de todos, até que ele se estressa com as perguntas dela. Ele lembra ela de que responder a essas perguntas poderia significar perder a maravilhosa vida que os dois têm juntos e pede a ela para deixar o assunto de lado. Alice está perturbada o bastante para dormir, então ela tenta se distrair assistindo TV, o que desencadeia uma nova alucinação em que ela se encontra afogando em uma piscina. É muito parecido com a maneira como a parede esmagou ela contra o vidro, mas antes que ela possa entender o significado, ela pisca e se vê em pé contra a janela, como se tivesse tentado sair. Na manhã seguinte, Alice está embrulhando as sobras do jantar, mas de repente, ela começa a embrulhar a própria cabeça com o plástico.
Quando percebe o que está fazendo, ela se desembrulha rapidamente antes que perca a respiração totalmente. Respirando fundo, ela aceita a ideia de que esteja perdendo a sanidade. Momentos depois, Jack traz o Dr. Collins para fazer uma consulta. O médico decide que isso deve ser estresse causado pelo choque de ver Margaret cair, e quando Alice tenta explicar o que realmente aconteceu, Collins diz que a mente às vezes pode mudar a realidade porque está sobrecarregada de tristeza. Ele também tenta receitar alguns medicamentos, mas tanto Jack quanto Alice se recusam a tomar os remédios. Nesse momento, Alice percebe que Collins tem arquivos classificados sobre Margaret em sua maleta, o que a faz perguntar o que aconteceu com ela. Collins explica que Margaret estava sofrendo de explosões e paranoia, o que não permitia que seu marido fizesse seu trabalho em paz. Então, ele foi demitido da Victory e Margaret foi enviada para algum outro lugar para receber a ajuda de que precisava. Mas o Dr. Collins vai embora e, acidentalmente, esquece sua maleta. Era o momento perfeito para Alice descobrir alguma coisa. Assim que ele e Jack saem, ela pega a maleta em busca de pistas e quando Collins volta ao perceber o que esqueceu, ela finge que pegou a maleta para entregar de volta. Assim que o médico vai embora, Alice consulta os arquivos de Margaret, mas todas as páginas foram apagadas. Uma vez que os arquivos são inúteis, ela queima tudo na lareira enquanto pensa em Margaret e toma um drink para silenciar a culpa. Ela ainda está bebendo momentos depois, quando está tomando um banho e sua mente começa a divagar, fazendo ver todas aquelas imagens perturbadoras novamente. Embora desta vez, ela também consiga ver os momentos doces de um casal se abraçando. Ela recupera os sentidos quando Jack chega em casa e começa a tocar música. Enquanto Alice ainda está em choque, Jack pergunta do nada se deveriam ter um filho e Alice promete pensar sobre isso. Mais tarde, os dois vão a uma festa sofisticada organizada em um restaurante por Frank. Esse cara não para de olhar para Alice enquanto discute coisas com Collins em um canto. Isso deixa Alice à beira de um colapso, e ela começa a entrar em colapso quando uma dançarina aparece na sala para oferecer um espetáculo que lembra Alice de suas visões. À medida que lágrimas começam a cair, Alice pede para ir embora. Mas Jack ignora os pedidos dela porque Frank está indo ao palco para fazer um grande anúncio. Para surpresa de todos, Frank chama Jack para se juntar a ele e anuncia que está sendo promovido. Todos começam a comemorar, mas essa é a gota d'água que empurra Alice para um colapso completo. Ela corre para o banheiro, onde tem uma nova visão de um casal. Bunny aparece de repente para verificar como ela está, e Alice tenta explicar tudo. Porém, Bunny interrompe, claramente obcecada por seguir as regras. Ela acha que Alice está se comportando como uma criança e tentando arruinar a grande noite de seu marido, então ela precisa se recompor e ser uma boa esposa. Alice não tem escolha a não ser voltar à sua rotina e tentar esquecer tudo. Alguns dias depois, Jack organiza um jantar em sua casa, que Frank e Shelley também comparecem. Enquanto Alice está ocupada cozinhando, Frank se aproxima e confronta ela em um tom ameaçador. Ele diz que nenhum homem conseguiu mudar os cursos da história sem ter alguém para desafiá-los a usar o máximo do potencial. Assim, ele espera que Alice continue testando os limites dele. Durante o jantar, Alice decide se sentar à cabeceira da mesa em vez de deixar que Jack ocupe o lugar, porque ela quer olhar diretamente para Frank enquanto eles comem. Quando a conversa trivial começa, Alice a interrompe para perguntar a AOS convidados sobre suas vidas antes de vir para esta cidade e aponta como as mesmas poucas histórias se repetem entre todos os vizinhos. Eles são forçados a lembrar essas histórias porque querem que eles esqueçam as reais, como o que aconteceu com Margaret. Jack tenta fazer Alice parar, mas Frank, muito pelo contrário, encoraja ela a continuar, fazendo com que Alice comece um discurso sobre tudo o que viu e como Frank está mentindo para todos para criar seu pequeno mundo perfeito. Frank mantém o rosto neutro e diz a todos que Alice está sofrendo da mesma psicose que Margaret, acusando ela de ter estado em seu quarto. Todos se sentem extremamente desconfortáveis
e Shelley interrompe acusando Alice de criar um escândalo e insultar seu marido. Então ela e Frank saem. Todos os outros convidados também se vão, e enquanto Jack vai abrir a porta, Frank fica para dizer a Alice que esperava mais dela antes de sair também. Alice fica furiosa e explode novamente quando Jack volta e a acusa de tentar sabotar sua grande noite. Ela imediatamente se aproxima dele para jurar que esse não era o caso. Jack é mais importante para ela do que essa vida na Victory e eles precisam sair deste lugar antes que isso destrua seu relacionamento. Depois de ouvir muitos pedidos, Jack finalmente cede e aceita fugirem juntos. Alice não perde tempo e corre para arrumar as coisas antes de se juntar a Jack no carro, que pede desculpas de repente. Alice não entende o que está acontecendo até que os homens de vermelho aparecem e começam a arrastar ela. Jack começa a chorar enquanto ouve os gritos de socorro de sua esposa, que é levada para o hospital para receber terapia de eletrochoque. Enquanto todo o seu corpo dói, ela começa a ter aquelas visões do casal novamente e descobre que é ela e Jack vivendo nos tempos modernos e cantarolando aquela música irritante. Jack tinha perdido o emprego, mas Alice diz que está tudo bem, pois pode pegar outro turno no hospital, onde trabalha como médica. Fazer turnos duplos começou a afetar esta Alice, e quando ela chega em casa tarde, Jack estava fazendo o jantar com cara de mal-humorado e ofendendo Alice por estar muito cansada para ficar ocupada com ele. No final, Jack passa a noite ouvindo o podcast de Frank, promovendo uma maneira de os homens encontrarem seu verdadeiro eu, longe da sociedade sufocante. Algum tempo depois, Alice acorda novamente no hospital em Victory. Collins anuncia que ela foi consertada. Então, Alice é enviada de volta à cidade, onde começa a viver sua antiga rotina novamente, como se nada tivesse acontecido. Os dias passam tranquilamente até que, em uma noite, Jack volta do trabalho cantarolando aquela música irritante de novo. É então revelado que o Jack de suas visões é real e ele se candidatou para fazer parte do projeto Victory, onde pode escolher ter a vida perfeita. Isso lhe deu acesso a uma máquina especial que ele mantém em casa, e Alice está conectada a ela a todo o tempo porque sua vida na Victory é apenas uma simulação. O mesmo vale para todas as esposas lá, e como os outros homens, Jack se conecta a ela todos os dias por apenas algumas horas e se desconecta quando entra no quartel-general no deserto. O resto do tempo, ele é responsável por manter o corpo real de Alice bem e tem que trabalhar em algum emprego inferior para pagar pela máquina. De volta a Victory, Alice cai no chão de dor, sobrecarregada pelas imagens que acabaram de atingir sua mente. Ela exige uma explicação de Jack, que imediatamente fica na defensiva e grita que fez isso para que eles pudessem ter uma vida perfeita, porque eles estavam miseráveis. Alice ainda acredita que ele se comportou como um idiota por tirar sua autonomia e tentar convencer ela de que está louca. Ela também está preocupada com as outras esposas e as crianças. Mas Jack imediatamente esclarece que as crianças não são reais. Elas fazem parte da simulação também. Então Jack cai de joelhos para pedir perdão enquanto se agarra a Alice, o que torna difícil para ela respirar. Cansada das mentiras de seu marido, Alice pega um copo, acerta Jack que desmaia na hora. O que ela não sabe é que a dor e o falecimento também são reais na Victory, e à medida que o verdadeiro Jack fecha os olhos, Frank recebe uma ligação dizendo o que aconteceu. Nesse momento, Bunny entra na casa porque ouviu alguns barulhos e imediatamente cobre o corpo de Jack antes de tentar acalmar Alice. Alice tenta explicar tudo e Bunny confessa que já sabe. Ela escolheu a simulação porque é a única maneira de ter seus filhos de volta depois que eles foram dessa para a melhor na vida real. Ela também explica que Alice precisa ir para o quartel-general e se desconectar, porque Jack não pode fazer isso por ela na máquina real. Alice está com medo, mas faz o que Bunny pede, descobrindo que todos os vizinhos também estão saindo. À medida que todas as luzes de rua começam a explodir, as mulheres começam a perceber que algo está errado, mas os homens estão concentrados em perguntar sobre Jack e tentar impedir Alice. Bunny sai para empurrar os homens,
dando a Alice a chance de entrar em um carro e fugir antes que os homens de vermelho cheguem. Uma perseguição começa pelas ruas porque os homens de vermelho também roubam um carro e vão atrás dela. As coisas se complicam no deserto quando os homens de vermelho começam a bater na lateral do carro dela. O Dr. Collins também está vindo em seu próprio carro e acelera para ajudar na captura, mas quando Alice se vê cercada, ela faz um desvio brusco e os carros do Dr. Collins e dos homens de vermelho se chocam de frente. Frank recebe a notícia de que o Dr. Collins não resistiu à batida. Enquanto isso, Shelley se aproxima dele por trás com uma faca e desfere na barriga do marido quando ele se vira de repente dizendo que agora é a vez dela. No deserto, Alice continua dirigindo até encontrar a colina e seguir o caminho com o carro, mas o veículo fica preso em uma curva. Ainda não disposta a desistir, Alice pula do carro e começa a correr, pensando que o carro bloqueando o caminho fosse o suficiente para parar os outros. Infelizmente, os homens de vermelho já estavam fazendo uma busca a pé. Alice tem que levar seu corpo ao extremo para correr o caminho inteiro até o topo. Quando ela chega à cúpula, ela tem uma alucinação onde Jack abraça ela e implora para que ela fique. Nesse momento, os homens de vermelho aparecem atrás dela, o que a lembra do que ela tem que fazer. Alice corre para a parede e coloca as mãos no vidro, jogando a cabeça para trás, enquanto as imagens perturbadoras voltam para ela misturadas com algumas memórias da verdadeira ela. De repente, tudo fica preto enquanto Alice engasga, possivelmente despertada de um pesadelo disfarçado de sonho. Esse foi o recap do filme de 2022 chamado Não Se Preocupe, Querida. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. A minha nota é 7. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.